Tô com uma tela só, vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira dessa vez. Screen, tá deixando do ladinho aqui, para atrapalhar menos, né? Bom, então, aqui a gente tem um projeto da aula. Tínhamos feito aqui o controller. Na verdade, já veio, né, com o controller. A gente fez uma revisão do, do conceito de Web API. Você viu o vídeo de rotas, que eu acredito que tenha ficado um pouco mais claro. E aí a ideia é a gente começar aqui uma API juntos e implementar um CRUD com a conexão com o banco. Show. É, eu acho que é uma boa linha de raciocínio, porque toda API que você for fazer, não, toda não, mas boa parte das APIs vai ser com conexão com banco de dados. E aí você precisa ter em mente que você pode trabalhar de várias formas, né? Você pode trabalhar com o banco já que já existe uma aplicação e você tem que, de repente, consumir alguns dados. Você pode ter que trabalhar com procs, né, com procedures, para fazer essas consultas no banco, ou você pode usar um code first, que é o caso que a gente vai ver aqui, e consumir usando um ORM, né, que é um cara que vai fazer o meio de campo do banco de dados com a sua aplicação, então um Entity Framework da vida, um Dapper. Hum. É, então existem alguns cenários, né, como por exemplo, inclusive de você já ter um banco rodando em produção, já tem ali alguns milhares de dados, e aí você vai começar a sua API, mas você não vai precisar de tudo, então de repente você pega e faz uma carga só das coisas que você precisa para o seu banco, enfim, existem vários cenários aí de necessidades. E aí eu acho que o principal deles hoje no mercado, principalmente da .NET, é você conseguir trabalhar bem com o ORM, né, que é o caso, por exemplo, do Entity. Você trabalhar com o modelo Code First, onde você desenvolve a sua aplicação, desenvolve as classes e o seu banco de dados vai acompanhando através do Entity, que vai fazendo esse meio de campo. Brent Framework. Exatamente, que agora ele se chama Entity Framework Core por conta da toda a linha, né, de desenvolvimento Microsoft se tornou Core, né? Sim. Uma Tanto que dúvida. ah, Pode falar. não, pode falar, pode falar. Ah, tá. A questão do MVC, eu vejo muito essa questão, né? Todo mundo pede MVC. Por que é tão importante assim? Todas as vagas que eu vejo pedem MVC. Então, o MVC ele foi um padrão que ele foi muito difundido, ele deu muito certo e essa é a parada. Então, você não tem só o MVC de padrão arquitetural, você pode ter outros tipos. O que é esse padrão arquitetural de aplicação web, propriamente dito? Significa que você tem no MVC a view, né, que é o vizinho, você tem as modules, que são os dados, e você tem o controller que processa o back-end. Então você Sim. tem meio que esse ciclo com essas três pontas que ficou muito difundido. Mas você não necessariamente precisa ter, por exemplo, o controller. Você poderia ter a view e consumir direto, sei lá, até mesmo de alguma forma pular uma etapa de regra de negócio, por exemplo, e chamar já um serviço que consome o banco de dados, ou de repente não ter a model e você trabalhar de algum outro formato na comunicação do seu front com o back. E aí, o MVC ele foi um modelo simples, que não veio, né, com a Microsoft, já existia esse padrão em outras linguagens, mas que principalmente para o .NET pegou muito bem. E esse padrão é muito simples de entender e é fácil de fazer. E acabou pegando bem, porque o código ele fica organizado, porque você separa front do back-end, você tem o front-end ali no código, você tem o back-end e você tem os dados sendo comunicados através de objetos, né? Que vai do back para o front e do front para o back que são as view models. Então você tem
as responsabilidades separadas, que já é um ganho excelente. Facilita você trabalhar com programação orientada a objetos por conta das models, e você Sim. tem back e front cada um no seu lugar. Então, acho que é uma junção de muito disso. Mas o bom é que é fácil, então é tranquilo. Ah, tranquilo, então. Perfeito. Aqui nesse caso a gente não vai ver MVC, porque a gente pode até chegar mais para frente e de repente fazer um projeto web MVC, né, já com front-end junto, já trabalhando lá do client. Nesse caso não, nesse caso a gente está trabalhando com o back-end. Não que não Tá. tenha padrão, não que não vai ter tanto as boas práticas quanto principalmente um padrão de arquitetura, que a gente vai chegar lá, que é o DDD, que também é super difundido no mercado. Ah, entendi. É, mas antes até de a gente começar a quebrar em camadas, a gente vai falar de como seria esse projeto em uma camada só, em um único projeto. Depois a gente vai quebrando, o que é super importante, quebrar, modularizar, separar as responsabilidades dos projetos. Vamos chegar lá. Tá tranquilo. E aí, e aqui então a gente vai começar criando aqui um controller de API. Então, ele aqui do lado, né, ele tem essa falha do Visual Studio, que ao meu ver, por ser um projeto Web API, deveria selecionar já aqui do lado da API, mas ele não seleciona. Então, aqui a gente vem, seleciona aqui na esquerda a API e cria aqui, ó, a API Controller Empty. Para esse primeiro eu vou criar de uma entidade bem simples, para a gente fazer o fluxo, e depois a gente vai começando a avançar. Então aqui eu vou criar um produtos controller, vai ser uma API de produtos. Ah, ele já cria já com aquela configuração do controle toda, né? Isso, por ele ser um API controller, um API controller, ele já vem decorado aqui dizendo que ele é uma API e ele já vem com a rota Sim, base aqui, sim, que é o barra API e o nome do controller, tá? sim. Então, o nome da barra aí seria API. Ah, o nome da API, né, seria, no caso, API, né? Porque o controller está depois de API, então o nome seria API. Seria isso mesmo? É. Não, na verdade, a API acaba sendo meio que um sufixo, vamos dizer assim, padrão de todos os controllers. Sim, não, eu tô falando nesse, porque eu estava vendo que, se eu estiver errado, você me corrige. Ali embaixo está API Controller. Todo nome que você põe antes do controller fica o nome da. Embaixo, Aqui? no decorador. Isso, todo nome que você põe antes do controller vira um sufixo, né? Tá, você está falando desse API. Não, então vamos lá. Isso. Não, porque o nome do controller aqui ele é Produtos Controller. Esse é o nome do controller. Esse cara Entendi. aqui, ele é um data annotation. Ele é meio que uma configuração. Ele está configurando que essa classe é uma classe que torna ela um controller de API. Entendi. Quando você tem entre colchetes, antes de método, antes de propriedade, antes de qualquer coisa, você está falando de um conceito que é de data annotation, que é uma configuração em relação ao que vem na sequência. Então, nesse caso da Ah, classe, sim. tudo que tiver aqui entre colchetes são data annotations que configuram essa classe. E Entendi. Eu confundi. Tá certo. Pode falar. o route é o data annotation que vai configurar a rota. Então, ou seja, depois do domínio, o que vai vir? Vai vir API, aí esse API que eu Sim. quis dizer que é o sufixo, e aqui, depois da barra, vai vir o nome da API que vai ser, entre colchetes Produtos. aqui, ele está dizendo que ele vai ser produtos. Exatamente. Sim. Eu, Esse cara, é, ele. eu confundi a classe. Pode falar. Desculpa. Não, não, é isso mesmo. Esse cara aí é o data annotation que diz que esse cara é um controller de API, e Sim. ele herda aqui de controller base, que já proveu algumas implementações típicas de um controller de API. Tranquilo. Perfeito. Essa é a parada até aqui. Aí, como a gente vai falar de um controller de produtos, uma API de produtos, a gente vai criar aqui uma pastinha chamada entities, que vão ser as nossas entidades. E aqui dentro a gente vai ter uma primeira entidade que vai ser produto. E aí, quando eu digo entidade, eu quero dizer que ela basicamente vai se tornar uma tabela no banco, tá? Ela é uma entidade do meu negócio, faz parte do domínio do meu negócio, e vai ser, como a gente trabalha com o Code First, ela vai ser uma tabela no banco, tá? E essa Certo. tabela no banco vai ter algumas colunas.
E para a gente criar colunas numa classe que vai se tornar tabela no banco, eu uso propriedades. Tá? Então, aqui eu tenho certo? uma classe que vai se tornar, por consequência, um objeto quando eu instanciar, e nesse objeto eu tenho propriedades. Então, ele vai ter de cara um ID para controlar os inserts, e esse ID ele é uma propriedade que a gente diz que ele é a chave primária. Quando eu falo de banco de dados, como você se sente assim, né? O que que você já tem de base de banco de dados propriamente dito? De Então, SQL? o banco de dados eu trabalho muito com Oracle, porque o software que a gente usa na empresa, a base de dados deles é o Oracle. Então, essa questão de SQL é bem tranquila. Select, from, join, é bem Ah, tranquila. excelente. Então, se eu falo para você que o ID ele vai ser a chave primária para você, tranquilo. Tem a Aí, Probability. isso, está em casa. Perfeito. Então, e esse é o legal. No entity, se uma propriedade é int e ela se chama ID, ou o nome da classe mais ID, por exemplo, se ela fosse aqui produto ID, ou ela sendo ID, o entity já vai entender essa propriedade aqui como sendo a chave primária da tabela, identity, não nulo, autoincremento. É Sim. óbvio, né? Essa identity é autoincremento. Então, a gente vai criar aqui um string, nome, e um datetime. Datetime. Até um pouco mais simples. Vou colocar aqui cor. Então, quando a gente cria o int, ele vai se tornar um integer lá no banco. O string vai se tornar um nvarchar, que a gente pode até configurar para se tornar um varchar, por exemplo. Tá, Mas por padrão ele vai criar um nvarchar na coluna, que vai ser a coluna nome na tabela produto, e a coluna cor também na tabela produto. certo. E aí, eu criei a minha classe, que é a minha entidade de negócio aqui, o meu domínio, porém, eu preciso ter a classe onde o entity vai trabalhar. A gente tem uma classe que costuma ser o meio de campo da aplicação com o banco, que é o contexto. Então, eu vou criar uma pastinha aqui, vou chamar ela de data, que vai ficar a parte aqui de banco de dados, que é a parte, né, do entity. E eu vou ter uma classe que vai ser o meu contexto de banco. E aí vai ser. Costuma muito a classe principal de contexto ter o nome da aplicação e mais context. É um padrão até que comum. Mas não necessariamente. Ela pode ter o nome que a equipe achar mais adequado. Mas geralmente vai terminar em context, tá? Certo. E aí, eu vou colocar aqui é, Web API Context. Aí, para essa classe, ela ser um contexto de fato de banco de dados, trabalhando com entity, eu vou precisar herdar aqui de dbContext. Porém, dbContext é uma classe que ela já faz parte do pacote do próprio Entity Framework. Então, nesse momento, eu já tenho que instalar as referências. Então, botão direito no projeto, Manage no Get Packages, e aí a gente vai instalar os pacotes do Entity Framework. Então, digita Entity Framework Core na busca. Nós vamos instalar 4 pacotes, tá? E aí pode ser na última versão que está aqui. É o próprio Microsoft Entity Framework Core. A gente vai instalar o Microsoft Entity Framework Core.sql Server por conta de que a gente vai trabalhar com SQL Server. O Microsoft Entity Framework.tools e o Microsoft Entity Framework Core.design. Só selecionar, clicar em instalar, dar o accept. Ele vai instalar, então, o Entity Framework Core, Entity Framework Core.design, Entity Framework Core.tools e o Entity Framework Core.sql Server. Uma vez instalado, agora eu já posso vir aqui e herdar de dbContext. Tá? Lembrando que para você adicionar uma referência,
Você clica aqui em cima, aí você pode clicar na lâmpadazinha que fica aqui do lado, ou dar Alt Enter aqui e Enter, tá? Então, ele importou aqui em cima o Microsoft Entity Framework Core. Quando eu herdo de DB Context, agora essa classe aqui, ela se tornou um contexto. Agora o Entity Framework vai olhar para essa classe, óbvio, a gente vai fazer umas configurações simples, mas a aplicação olha como essa classe como sendo o meio de campo com o nosso banco de dados. Quando a gente for acessar as tabelas, vai ser através dela. Sim. E como? Através dela. Para essa minha classe produto, que até então é só uma classe perdida no meu código, para ela se tornar uma tabela de banco de dados, eu tenho que colocar ela aqui. E aí, para ela vir para cá, ela vem como uma propriedade também do tipo DB7. Quando eu crio uma propriedade do tipo DB7, eu tenho que passar o tipo dela aqui, entre sinal de menor e maior. E aí eu passo aqui produto, que é a classe. E o nome dessa propriedade vai ser produtos. Quando eu estou fazendo isso, eu estou trazendo para o meu contexto uma nova tabela. Então, o meu banco de dados, após as configurações aqui que a gente vai fazer, vai ter a tabela produto. Com quais colunas? Com as colunas que a gente declarou aqui. ID, nome e cor. Se eu depois tirar essa propriedade daqui e rodar outra migração de dados, ele vai tirar a tabela produtos do meu banco. Se eu vier Isso. aqui e adicionar outras propriedades, ele vai adicionar outras colunas no meu banco. Se eu mudar o Entendi. tipo, ele vai mudar o tipo do dado. E assim por diante. Certo. Tirei essa classe daí, entendeu? Aí o Entity Framework entende que lá, aquela outra classe contexto, contexto não, da entidade, né? Tirei da classe contexto, ela entende que não é mais uma tabela. Seria isso, né? Exatamente, exatamente. E aí, quando eu Show. configurar aqui, vai fazer um pouquinho mais de sentido o conceito, que é o conceito de migração. Mas aí a gente tem dois passos antes. Tenho aqui o meu contexto agora, que diz que, é, que essa classe aqui vai controlar o acesso ao banco de dados. Porém, ela precisa receber da minha aplicação as configurações de acesso ao banco. Então, ela vai ter aqui um construtor que vai receber DB Context Options. O tipo que eu passo para ele é o próprio nome, é a própria classe de contexto. E aí eu digo aqui que eu vou estar recebendo essas options. E aí eu tenho que passar para o meu controller, para minha classe Py, que é essa aqui. Então, o meu DB Context, ele tem um construtor que recebe essas options. Então, como eu estou instanciando aqui quando eu instanciar esse contexto, eu vou passar essas options. O que são essas options? São as configurações do meu banco, inclusive a connection string, né? A string de conexão para a aplicação reconhecer qual que é o banco de dados. Então, eu preciso receber aqui para o Entity Framework conseguir trabalhar. Aí é o que ele precisa. Se ele tiver acesso ao banco, ele vai conseguir criar, remover tabelas e fazer tudo o que precisa fazer, Tá. certo? Aí onde que eu configuro isso? Eu tenho que vir aqui na minha classe, program.cs, que é onde a minha aplicação é construída, e dizer aqui para esse builder que está sendo construído que nos services dele vai entrar, vai dar um add db context, ou seja, essa aplicação vai passar a ter um contexto. E qual que é o contexto? Eu passo ele como tipo aqui. Alberto, Web API Context, vai ser aqui o contexto da aplicação. E aí, esse cara, ele vai esperar que eu passe options para ele, porque o contexto espera options. E é aqui que a gente vai passar. Então, options, options, ponto. E aí eu vou dizer aqui que eu vou usar SQL Server, que é aquele pacotinho que eu instalei. Alt Enter, importa. Vou até dar um Enter aqui para quebrar a linha. Estou dizendo aqui que eu vou usar SQL Server. Então, estou adicionando um contexto para minha aplicação. Estou dizendo que esse vai ser o contexto e eu vou passar para esse contexto que eu vou usar SQL Server. O que mais que eu preciso dizer para ele? Qual que é a connection string? Qual que é o acesso ao banco de dados? E aí, eu vou passar aqui para ele. Então, eu tenho que passar aqui a connection string do banco, tá? Que é o quê? Uma variável que eu ainda não tenho, mas eu vou criar aqui.
Agora, antes de eu criar aqui, na verdade eu vou até deixar aqui, aí eu vou deixar ela vazia. Onde que a gente costuma armazenar essa connection string aqui? Muito comum a gente armazenar no arquivo de configuração da aplicação, que é o app settings. Esse arquivo JSON que está aqui, tá? Então, JSON ele é um padrão de arquivo, né, de dados, e aí ele tem esse padrão, não sei se eu já te expliquei isso antes. Então, ele tem aqui as chaves, tem aqui a propriedade, dois pontos e o novo valor. Então, aqui você sempre vai ter isso. Aqui, propriedade, valor, sempre separado por dois pontos. Aqui ele abre outra chave, significando que aqui dentro ele tem um outro objeto dentro dele. Então, essa propriedade log level, ela é um outro objeto que tem as propriedades default e o Microsoft.ASP.NET Core. O que a gente vai criar aqui é um novo nó chamado Connection Strings. Ele abre aqui uma chave porque ele permite passar uma lista de strings. Na minha aplicação, eu não preciso ter um banco só, eu posso ter vários bancos. Então, por isso que ele é uma lista. E aqui a gente vai, por enquanto, ter uma só. Eu vou chamar ela aqui de, até mesmo de default, tá? Eu vou chamar ela de default connection. E aqui eu tenho que passar a connection string do banco. Se o banco ainda não existir, ele vai criar. Eu tenho aqui uma colinha de connection string. Na verdade, deixa eu te explicar, né? Até para voltar um passo antes. Você já trabalha com banco de dados, então você vai entender esse cenário. Nesse caso aqui é SQL Server, mas eu acredito que não tenha grandes. Eu nunca trabalhei com Oracle, tá? Já trabalhei com PostgreSQL, já trabalhei com MySQL, mas assim, na maior parte com SQL Server mesmo. Mas Sei. não, de banco de um para outro não tem grandes diferenças. E aí aqui eu vou conectar na minha instância local, conectar. Esse aqui é o SQL Management Studio, não sei se você já mexeu com ele. E aqui eu tenho meus bancos, tá? E aí, o que é interessante saber? O Management Studio, ele é a ferramenta de gestão, né, de administração de banco, e eu tenho aqui o meu servidor, que é um caso à parte, que é o servidor SQL. Esse servidor você consegue vir aqui em serviços e ter acesso a ele aqui embaixo. Então, Sim. se você vem aqui no S, tá aqui. Então, o seu servidor de banco é o SQL Express, o Management Studio é a ferramenta para fazer a administração desse banco, dessas bases. E aqui, a meu acesso a esse servidor local está sem senha. Então, ele está só com a própria autenticação do Windows mesmo. Então, um atalho para você acessar a Connection String é você vem aqui no Windows, cria um bloco de notas, aí ele pode ter qualquer nome, com a extensão UDL, e aí você abre um clientezinho de conexão. Aí coloca aqui o servidor, no caso ponto barra por ser local, e aí SQL Express, que é instância, segurança do Windows, e aqui não importa qual que é a base que vai selecionar, só testar a conexão aqui. Aí se eu abrir esse arquivo de novo com o bloco de notas, eu já vou ter a connection aqui. Aí eu Hum. só preciso copiar aqui de Integrated Security para trás, para frente, na verdade, Esse SQL e Express, jogar aqui. você pegou da onde? É simplão de baixar. Na verdade, eu até te mandei os links já. Tá naqueles links que eu mandei no setup lá inicial. Mas Esse. se você digitar aqui SQL Express, download, você vai encontrar ele aqui muito fácil. Aqui tem as versões, algumas das versões. Aqui embaixo tem o Express e o desenvolvedor. Você baixa aqui o Express. Ó. Ah, tá. E aí depois o Management Studio também, a mesma facilidade. Tá. Microsoft, SQL, Management Studio, baixar é bem simples de baixar. E aqui, então, tendo essa connection string, que eu selecionei um dos bancos que eu tenho aqui, agora eu vou trocar só o nome do banco aqui, que é iniciar o catálogo. Aí eu vou mudar aqui para o nome aula Web API. E, uma vez configurado, o que eu preciso fazer agora? Voltar aqui no meu program.cs
e acessar e pegar essa connection string pelo nome dela. Para eu ter acesso ao meu arquivo de configuração, eu chamo builder.configuration e aí eu vou fazer aqui o método que já é preparado para isso, que é o getConnectionString. O getConnectionString eu passo o nome. O nome vai ser do quê? Da propriedade. Então, para eu pegar essa connection string aqui, para eu pegar esse valor, eu busco pela key dele, né? Pela chave, que é the full connection. Aí eu venho aqui, passo aqui dentro do método getConnectionString. Aí ele vai pegar o valor dessa connection string, vai atribuir na variável connection string, e aí eu passo aqui dentro no meu método useSQLServer. Ah, tá. Feito isso, a aplicação está configurada para se conectar ao banco. Primeira etapa concluída. O banco ainda não existe. Eu não vim aqui e criei. Poderia criar o banco vazio aqui, mas não é necessário. Quando eu fizer o esquema aqui já pelo próprio Visual Studio, ele mesmo já vai criar o banco para mim. Então, assim, para efeito de configuração, está pronto. Está configurado que essa aplicação utiliza esse contexto como contexto de banco de dados, usa SQL Server com esse caminho de string de conexão. Simples como é. Aqui dentro, no meu contexto, eu já disse qual vai ser minha primeira tabela, que é a tabela produtos. Agora eu já posso, de fato, gerar essa base, inclusive já com a tabela produtos. Então, como eu só tenho um próprio projeto de Web API, eu deixo ele selecionado aqui. Mais para frente, quando eu quebrar em camadas, aqui eu tenho que selecionar o projeto que se encontra no contexto. No caso, como eu só tenho esse, o contexto está no próprio projeto de Web API. Aí agora entram dois conceitos, tá? Migration e Update Database. O conceito de migration, o que que significa? Que ele vai gerar, com base na sua aplicação, quais tabelas você tem que ter no banco. Então, o que que ele vai fazer na prática? O comando, tá? Ele vai olhar o seu arquivo de migration e vai olhar o seu banco. Ele vai ver quais são as diferenças. O que que tem no seu banco que não tem na aplicação, ou o que que tem na aplicação que não tem no banco e por aí vai. Para ver as diferenças que ele precisa gerar. Sim. Quer ver? Vamos para a prática. O Como comando nós é não temos add nada, né? traço. Oi? Como nós não temos nada, ele vai adicionar tudo que tiver na aplicação, né? Exato. Então, ele vai fazer o quê? Ó? Olha só. Add-migration é o comando, e aí eu coloco o nome que eu quero para esse migration, para essa migração específica que a gente vai fazer. Então, eu vou colocar aqui criação do banco, por ser a primeira. Percebe que ele vai gerar uma classe, um script para mim, mas ele não vai rodar no banco ainda. Ele é uma primeira etapa, tá? Depois vai vir a segunda, que é o que de fato vai rodar na base. Nessa primeira etapa, olha só, ele vai fazer isso que você já previu. Ele vai ver que não, a gente não tinha nada no banco, ele tem que fazer tudo que é necessário. E o que, que é necessário? Ele vai dar um create table. Ele vai criar uma tabela chamada produtos, com as colunas que a gente definiu, ID, nome e cor, com os tipos, né? Então ele diz aqui que o ID ele vai ser, como eu disse, por ser ID ele já entende que é o identity, né? E aqui, inclusive, ele já disse que o ID vai ser primary key para essa table. Então, é basicamente isso. Ele vai colocar o nome aqui como varchar, a cor como varchar, e a primary Esse foi key o novo ID. arquivo? Esse foi o novo Oi? arquivo que ele criou? Esse daí foi o É, novo arquivo ou é o contexto? isso. É um novo arquivo, exatamente. Ah, tá. Então, é justamente o que eu ia falar agora. Quando a gente roda um migration, ele cria uma classe pra gente que fica aqui, ó. Ele cria uma pastinha no projeto chamada migrations e todo o histórico que você rodar vai ficar aqui. Esse é o primeiro do histórico. Então, essa classe aqui está dizendo que é a sua primeira migração. Quer dizer, não quer dizer que é a sua primeira, né? Porventura é a primeira, mas ele sempre vai ter dois métodos, o up e o down. Por quê? Porque o up, lembra que vai ter o próximo passo, que é o que de fato vai rodar isso na base. O up é o que de fato vai rodar quando você atualizar a base. E caso você queira reverter, ele roda o down, que é o inverso. Então, se aqui no Sim. up você tem o create table, no down ele vai ter o drop table produtos, caso você queira reverter. É basicamente isso. Esse arquivo a gente não precisa mexer. A gente não mexe, na verdade, né? Nem que não precisa. A gente não mexe, porque o que está feito aqui é um reflexo do nosso contexto.
Não tem o que a gente mexer aqui. Se porventura ficou errado, a gente apaga ele, altera o que tem que alterar nas classes, que estão referenciadas no contexto, e gera ele de novo. Não tem por que editar ele. Até porque se Entendi. você editar ele e não vai estar editando as suas classes, vai ficar desconexo. Você vai alterar coisas para ele rodar no banco que você não tem na sua aplicação. Sim. E Então, é esse bem mais cara, simples você ir na classe, é, né? com certeza, com certeza. Isso aqui você não precisa nem saber. Você vai passar um olho, você vai ver que você está criando aqui as colunas que você quer, para a tabela que você quer. É basicamente isso. E aí vem a segunda etapa, que é o quê? Um comando update database, que o nome já diz, né? Ele vai atualizar a base. Como? Ele vai atualizar com base no último migration. Então, o seu último migration aqui pendente é a criação do banco. Ele vai rodar ele na base. Ele cria e sobe, praticamente, né? Exatamente. Então, se eu voltar aqui agora Ah, no Management Studio, eu vou dar o botão direito, atualizar. Já está aqui, ó, aberto a Web API. legal. Ele já cria tudo. Pô, que É, legal, cara. e aí já está com as colunas aqui, tá? Aí se você entrar aqui, ó, você já vai ver que tem as colunas, o ID Primary Key. E aí ele criou uma outra tabela aqui de históricos de migrations, que é como ele vai controlar do lado do banco quais são os migrations que estão ativos, né, ou quais que rodaram. Se você Sim. selecionar, é bem simples. Ele basicamente salva o ID do migration aqui. E qual versão do entity foi rodada nesse migration, tá? Que tá lá na 608. Mas o que Uma, importa é isso aqui. uma dúvida. Quero adicionar uma tabela nova. Produtos, depois, digamos, sei lá, uma coluna nova na tabela. Eu tenho que fazer os dois, né? Primeiro é o. Antes do up, é o qual? Que você falou que ele cria? Eu não me recordo. Os dois comandos que você deu na linha ali de comando. ADD Primeiro. Migration, ADD Migration Isso. e o Update Database. Tem que fazer sempre os dois que modificar, né? Por acaso, eu criei um novo data do produto, sei lá, uma coluna Uhum. nova na minha tabela. Depois eu tenho que dar aqueles dois comandos, né? De novo. É. Uhum. Ah, tá. Show. Você vai rodar o Migration e o Update Database, sim. Ah, E, tá. Perfeito. e aí, isso, quando você cria uma coisa nova, ou quando você remove, ou quando você adiciona um relacionamento, você sempre vai rodar uma vez só o migration. Agora, o update database, então, por exemplo, você está rodando aqui local, na máquina. Você já tem vários migrations, supondo aqui, se a gente vai ter vários migrations. Cada alteração que a gente processar vai ter um migration aqui. Aí, se você mudou de PC, você vai criar a base em outro PC. Aí, os migrations já vão estar na aplicação. As classes já vão estar lá. Você não precisa rodar migration de novo. Você só vai rodar o update database, ele vai processar todos, até o último. Ele vai Entendi. gerar a base já na versão mais atualizada que você tiver, Ah, tá, certo. Entendi. tá? Então, o ADD Migration, se você fez certo e rodou certo, conferiu o script está ok de acordo com o que você quer, é só uma Sim. vez que você faz. O Aí up é as o próximas. commit, né? Seria isso? É o Oi? commit. O up É, database é o commit. é isso. Ele vai efetivar as alterações. E aí, Sim. como se você mudar de base ou se você criar outro ambiente, por exemplo, você está em desenvolvimento, mas você vai subir essa aplicação, você vai hospedar, você vai colocar esse banco de dados no servidor. Então lá você vai ter que criar o banco. Então lá você só aperta lá o update database, ele cria lá. Se você já tiver 30 tabelas, já tiver tudo nos migrations, ele vai criar já todas as tabelas e todos os relacionamentos de uma vez. Entendi. Certinho. Beleza. Dito isso, eu vou encerrar aqui essa chamada. Já vou mandar outro link para a gente fazer a Sim. última etapa aqui.